Imagina um objeto misterioso entrando no nosso sistema solar, viajando em uma trajetória que não pertence a nenhum cometa ou asteroide conhecido. Agora pense, e se esse objeto não for apenas uma rocha perdida no espaço, mas o último fragmento de uma civilização alienígena esquecida? Esse é o caso do 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar já identificado pelos astrônomos. E hoje, vamos explorar a hipótese mais inquietante de todas. E se ele for, de fato, uma assinatura de inteligência extraterrestre? O O3I Atlas não é apenas mais um pedregulho passando pelo espaço. Ele foi detectado cruzando o nosso sistema solar em uma rota que deixa claro: ele não nasceu aqui. É um viajante interestelar, tão raro que só vimos outros dois antes dele, o Oumuamua e o Borisov. Mas o Atlas tem algo que intriga ainda mais. Sua trajetória foge dos padrões, como se fosse um visitante com pressa, carregando segredos que não pertencem ao nosso canto da galáxia. E o mais fascinante é pensar que ele pode ser um pedaço de um lugar que nunca conheceremos, talvez de estrelas já mortas, de planetas despedaçados, ou até de civilizações que tiveram um destino bem diferente do nosso. Agora, deixa eu te provocar uma ideia. E se o 3I Atlas não for apenas gelo e poeira vagando sem rumo? E se ele for, na verdade, o resto despedaçado de um planeta inteiro que já não existe mais? Pensa comigo. Cada grão de poeira que ele carrega pode ser um fragmento de mares que evaporaram há bilhões de anos. Pode ter feito parte de uma atmosfera respirável, cheia de nuvens e tempestades. Ou até ter sido o solo de um mundo onde alguma forma de vida deixou suas marcas antes de desaparecer. Se essa hipótese estiver certa, o que temos diante de nós não é apenas uma rocha passando pelo espaço, mas sim uma relíquia em movimento, uma cápsula do tempo que carrega os traços de uma realidade perdida. É como se um pedaço da história de um planeta desconhecido tivesse se soltado e agora cruzasse o nosso caminho. E o detalhe que mais intriga é o seguinte: se esse fragmento chegou até aqui, isso significa que o universo pode estar cheio de outros viajantes silenciosos. Pedras, poeiras e blocos de gelo que, na verdade, são páginas soltas da biblioteca dos mundos. Histórias inteiras de sistemas estelares que talvez já tenham colapsado, mas que ainda deixam vestígios espalhados no espaço, à espera de serem encontrados. No fundo, cada objeto como o 3I Atlas pode ser mais do que um visitante distante. Pode ser a prova de que planetas vêm e vão, e que até mesmo civilizações inteiras podem deixar rastros que viajam por gerações até caírem no quintal de outra estrela. Mas vamos dar um passo além. E se o 3I Atlas não for apenas um pedaço de planeta perdido, e sim algo construído? Não é um chute ao vento. O físico Avi Loeb, de Harvard, já levantou a hipótese de que o famoso Oumuamua poderia ser uma espécie de sonda interestelar, um objeto enviado por uma civilização avançada para explorar sistemas estelares, da mesma forma que nós enviamos nossas sondas para Marte, Júpiter e além. Agora pense nisso. Nós, com menos de um século de tecnologia espacial, já mandamos as Voyagers para o espaço profundo, levando discos dourados com músicas, imagens e informações sobre a Terra. Se conseguimos isso hoje, no nosso nível tecnológico ainda tão inicial, por que outra civilização, com milhares ou milhões de anos a mais de avanço, não faria o mesmo? O que chamamos de cometa pode, na verdade, ser uma máquina disfarçada, um objeto feito para parecer natural, misturado entre rochas e blocos de gelo, mas carregando sistemas capazes de viajar por bilhões de quilômetros sem serem detectados, até agora. E aí vem a pergunta que não deixa ninguém dormir. E se o Atlas não está apenas passando, mas observando? Se essa hipótese um dia se confirmar, não estaríamos apenas diante de mais uma descoberta científica. Estaríamos diante de uma revolução no jeito como entendemos a nós mesmos.
A ideia de que não estamos sozinhos deixaria de ser especulação de filmes e livros e passaria a ser um fato registrado em dados. Isso abalaria a filosofia, a religião, a ciência e até a política. Pense no impacto. Quem teria acesso a essa descoberta? Como os governos reagiriam ao saber que existe tecnologia viajando entre as estrelas? Como seria contar isso para bilhões de pessoas? A simples confirmação de que uma civilização alienígena existiu ou ainda existe nos obrigaria a repensar nosso lugar no universo. De repente, deixaríamos de ser o centro de qualquer narrativa e passaríamos a ser apenas mais uma peça de um quebra-cabeça muito maior. E talvez o ponto mais desconfortável seja este. Se eles já chegaram aqui, mesmo que de forma indireta, será que já nos observaram antes? Ou, pior, será que já sabem mais sobre nós do que nós sabemos sobre eles? Agora imagine por um instante o 3I Atlas, solitário, atravessando o espaço há milhões de anos, pode ser o último vestígio de uma sociedade que já não existe. Talvez eles tenham olhado para o céu como nós olhamos agora, se perguntando se estavam sozinhos. E o que restou deles está passando diante dos nossos olhos neste exato momento. Se isso for verdade, não estamos apenas estudando um visitante interestelar. Estamos diante de um espelho do nosso próprio futuro. E eu te pergunto, se o 3I Atlas for, de fato, o legado de uma civilização alienígena, o que isso mudaria na sua visão de mundo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber. E claro, se esse vídeo despertou a sua curiosidade, já deixe o like e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios sobre o 3I Atlas e outros mistérios do universo. Porque o que estamos descobrindo agora pode redefinir a história da humanidade.